Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilos? Já tinha gente reclamando que eu não fazia mais o Jornal do Maza. Nada disso. Viemos aqui, voltamos. E o que nós faremos hoje neste primeiro Jornal do Maza após aquele periodinho de descanso? Evidentemente que nós vamos retomar a análise das manchetes, nós que não analisamos as manchetes há uma semana. Isto mesmo, a última manchete que nós fizemos foi do domingo, dia 15 de setembro de 2019. Então, vamos retomar a segunda-feira, 16 de setembro. OAS relatou intervenção de Lula por obra na Bolívia. Mais uma das investigações da Operação Lava Jato mostra que uma das grandes empreiteiras que fizeram parte do esquema, ela foi forçada a atender uma obra na Bolívia por intervenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso foi compartilhado por procuradores da Lava Jato. Ex-presidente nega ilícito. Apesar de Luiz Inácio Lula da Silva, sobretudo após as publicações do Intercept Brasil, dizer que ele é inocente, os procuradores da Lava Jato estão mostrando que ele está envolvido em outras situações que, segundo eles, não é ou não são ilícitas. Esta foi a manchete da Folha de São Paulo de segunda-feira passada. Hoje, gente, então nós vamos continuar, vamos retomar estas manchetes. E vamos já para terça-feira, 17 de setembro de 2019, Folha de São Paulo, uma impressionante reportagem sobre Nicolás Maduro, na verdade uma entrevista do presidente venezuelano. Oposição na Venezuela é pior que Bolsonaro, diz Nicolás Maduro. Em entrevista à Folha, ditador afirma querer paz, mas que suas forças estão preparadas para a guerra. Contando com apoio da China e da Rússia, Nicolás Maduro está próximo a, se necessário for, houver uma intervenção comandada pelos Estados Unidos, ele está pronto para uma guerra de grandes proporções. Vocês sabem que nós já nos manifestamos completamente contrários a esse tipo de intervenção aqui na América do Sul. No dia seguinte, na quarta-feira, 18 de setembro de 2019, a manchete dizia: sob pressão, Senado recua e não muda a regra eleitoral. Exatamente, o Senado queria flexibilizar as verbas de campanha, inclusive reduzir a fiscalização e permitir o Caixa 2, provando mais uma vez que nós vivemos na terra dos bandidos. Texto aprovado pela Câmara esvazia controle de uso de verbas públicas eleitorais. No entanto, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, eles resolvem enfrentar essa tentativa de flexibilização das verbas da casa mais importante da República Brasileira, que é o Senado. Realmente é algo vergonhoso. Na quinta-feira, 19 de setembro de 2019, COAF enfrenta paralisia após a decisão de Toffoli. O ministro-chefe do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, resolveu desautorizar as investigações do COAF, já que ele propunha que as investigações sobre movimentações financeiras caminhassem independentemente da justiça. Alguns entendem isso como um golpe do Supremo Tribunal Federal, já que os juízes do Supremo Tribunal Federal estariam envolvidos em esquemas.
Então, a intervenção de Toffoli exige que, em caso de investigações financeiras, que a justiça tenha também o seu cunhão. Já Sérgio Moro propunha o contrário, e isso estava fazendo desgosto do Supremo Tribunal Federal. Não queria que as investigações que envolvessem dinheiro fossem desvinculadas da justiça e que caminhassem com seus próprios passos. Na quarta-feira, uma sacanagem do Senado. Na quinta, uma pilantragem do Supremo Tribunal Federal. É isso, é o país que vivemos. Veto a investigações com dados de órgãos de controle freia o rebatizado UIF. COAF mudou agora para UIF, gente. Unidade de Inteligência Financeira, que vai continuar tendo as investigações de movimentação financeira vigiadas pela Justiça, quando Sérgio Moro queria autonomia. Na sexta-feira, 20 de setembro de 2019, inclusive nesta edição, a Polícia Federal mira líder do governo e põe articulação em xeque. O novo líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, considerado hoje o homem, o braço direito do presidente Jair Bolsonaro, foi revelado os vários crimes cometidos por ele, pelo menos 5 crimes, inclusive o desvio de verbas para benefício próprio. Este Fernando Bezerra Coelho, senador, que seria então o novo articulador do governo, ele é acusado de 5 crimes e a Polícia Federal, na sua nomeação, diz para o presidente que ele está nomeando mais um fora da lei do Brasil. Isto porque o presidente Jair Bolsonaro falou que com ele tudo seria às claras, não haveria corrupção, pois ele simplesmente nomeou para articular dentro das 2 casas do Congresso Federal o senador que mais crimes responde no momento. Excelente, presidente Jair Bolsonaro. Gestão perde articulador da Previdência e de indicação de Eduardo à embaixada, já que a Polícia Federal mostrou que esse senhor estava implicado em vários crimes. No sábado, 21 de setembro de 2019, a manchete era bombástica. Corpo docente de USP, Unesp e Unicamp cai 10% em 4 anos. Por que isso está acontecendo? Os grandes pesquisadores, os grandes professores destas 3 grandes universidades, que a gente apelida de trio de ferro, estão se aposentando e o governo não está contratando através de concursos substitutos. Isso se chama desmanche da grande estrutura acadêmica e de pesquisa do estado de São Paulo. Por quê? Porque eles estão preparando a privatização da USP, da Unesp e da Unicamp. Sabe como? Provando que elas não têm qualidade. Esses grandes pesquisadores e professores que estão sendo aposentados, eles não estão sendo substituídos à altura. Estão sendo substituídos por professores contratados por apenas 1 ano sem direito à renovação. Eles são contratados por 1 ano, dão aula 1 ano, um curso, mas eles não podem voltar no ano seguinte. Eles têm que pular 1 ano. Ora, quem é que quer fazer isto sem estabilidade nenhuma? Estagiários que chegam a ganhar menos do que um salário mínimo. Isso vai interromper
o vínculo destes professores com a universidade, logo eles serão simplesmente dadores de aula, mas não produtores de conhecimento, não orientarão pesquisas científicas, doutorado, mestrado e iniciação científica. Isso vai acabar com a qualidade destas 3 grandes universidades e vai ser a justificativa que o governo quer para poder privatizá-la. O Brasil vai só se afundar com isso, gente. Nós, infelizmente, não temos dentro do cenário nacional uma universidade particular de relevância para chegar aos pés da USP, Unesp e Unicamp. O que nós temos são maquiagens de universidades privadas que acham que tem bons professores, acham que tem pesquisadores. Onde na universidade privada nós temos um acelerador de partículas, onde nós temos um reator de fissão nuclear, que professor de qualquer universidade particular que sabe fazer um reator de fusão nuclear, um mapeamento dos solos ou geológico do estado de São Paulo, não existe. É esta minha implicação contra as universidades particulares. O que elas fazem são vender diplomas à prestação, umas com qualidade, a maioria péssimas, onde, repito, professores têm baixo conhecimento, baixa remuneração, estão interessados em trocar o seu carro, melhorar a sua casa. Agora, pesquisa e envolvimento sério, desculpa, nem capacidade eles têm para se envolver e ter universalização sobre o assunto. E não sabem, por exemplo, que no mundo hoje, a cada 1 ano se dobra o conhecimento. Muitos estão na idade da pedra e são apenas animadores de auditório. Nada mais do que isso. Então, isso é o desmonte da ciência brasileira. Crise econômica leva estaduais a não repor quem se aposenta. Professores temporários chegam a ganhar R$ 927 por mês. É o fim, gente. É o fim. Isto porque nós temos apenas 9 meses e meio deste governo que 58 milhões de brasileiros elegeram. Dias piores virão. A última manchete, a de domingo, 22 de setembro de 2019, volta a falar sobre a Lava Jato. Lava Jato poupou donos da Odebrecht por delação. Então, os crimes, sobretudo do Marcelo Odebrecht, deveriam ir mais longe. A Lava Jato deu uma amenizada para não quebrar a empresa e pouparam os bilionários que tinham como patrimônio pessoal 3 bilhões e 800 milhões de reais. Você acha que se você roubasse uma marmita no supermercado, você seria, por acaso, poupado por alguém que tivesse julgado você? Mas eram pessoas poderosas. Uma vergonha, uma corrupção na justiça brasileira. Procuradores cogitaram até obrigar sócios a vender ações. Indicam mensagens, mais uma vez, mostrando o tamanho do ilícito que é a banda podre da Lava Jato. Bem, pessoal, mas nós também temos uma série de revistas. Os jornais nós já fizemos as principais manchetes, mas nós temos uma série de revistas nesse período em que nós ficamos parados. Por exemplo, a Exame, edição de 1193, de 18 de setembro, ela que traz uma grande reportagem sobre a reinvenção da comida, a tecnologia que está invadindo o agronegócio e fazendo com que a forma com que enxerguemos a agropecuária,
mude bastante. A capa da Veja da semana passada, de 18 de setembro, também mostra uma nova idade das trevas, condenando o obscurantismo e a censura que voltou a aparecer no Brasil. A Carta Capital, de 11 de setembro, traz Luiz Inácio Lula da Silva: estou aqui e os canalhas estão livres. Ele dizendo então da entrevista que concedeu ao Nino Carta da Carta Capital. Desta semana, dia 25 de setembro, a Carta Capital começa a questionar as promessas de campanha de Jair Bolsonaro e, sobretudo, o tal superministro da Economia, Paulo Guedes, que diz que ia acabar com o déficit fiscal do Brasil em um ano. Se passaram 9 meses e o nosso déficit fiscal só aumentou. Nos corredores do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro já cogita a troca do incompetente superministro da Economia. Aliás, quem é Paulo Guedes? Quem conhecia Paulo Guedes antes de um tal de Luciano Huck falar que ele era um cara extremamente capaz? Eu nunca ouvi falar em Paulo Guedes. Celso Furtado, este eu conheço muito bem. Esse Paulo Guedes parece um tal de Roberto Campos, Bob Field, que se achava o gênio da economia, mas quando ele foi responsável pela economia no governo Juscelino Kubitschek, de 1958 a 1959, ele fracassou em combater a inflação. Como é fracassado esse Paulo Guedes, ele não vai conseguir cumprir essa promessa do primeiro ano, que é zerar o déficit fiscal. Eu acho que ele nem sabe o que é déficit fiscal e o que origina o déficit fiscal no Brasil. Eu sou capaz de apostar. Ele não conhece o Brasil, então ele não sabe os mecanismos. A Globo Rural, gente, de agosto de 2019, traz uma reportagem extremamente importante sobre a super safra de milho do Mato Grosso e o fato deles estarem produzindo etanol e metanol e que isso pode ajudar a produção de energia no Brasil. É isso, gente. Nós estamos ficando por aqui, fizemos uma edição um pouco mais curta, mas aquela edição que a gente sempre faz, crítica, analítica, incisiva. Estamos ficando por aqui, voltamos à normalidade. A partir desta segunda-feira, todo dia terá um Jornal do Maza. Na edição de amanhã a gente faz o Jornal Ciências, depois a gente faz aquele aprofundamento de reportagem usando algumas das revistas, depois a gente faz um Conversando, a gente que está numa série de 3 programas sobre a China, aí a gente volta para falar das manchetes. Ok, gente? Estamos de volta, hein? Muito obrigado, tudo de bom, até a próxima.